Diga, ele come seu café da manhã. He eats his breakfast. He eats his breakfast. Diga, então ele monta em sua bicicleta. Then he gets on his bicycle. Then he gets on his bicycle. Diga, e vai para o trabalho. And goes to work. And goes to work. Diga, Hal trabalha no zoológico. Hal works at the zoo. Hal works at the zoo. Diga, ele vigia os visitantes cuidadosamente. He watches the visitors carefully. He watches the visitors carefully. Continuando, a história diz assim: eles podem olhar para os animais, mas eles não podem ir perto deles ou alimentar eles. Então, é assim que se diz eles podem. Escute e repita. They can. They can. They can. Eles podem olhar. Escute e repita. They can look. They can look. They can look. Como se diz eles podem olhar em inglês? They can look. They can look. Eles podem olhar para. Então é assim que se diz para em inglês. At. 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 Essa palavra at pode significar algumas coisas diferentes de acordo com o contexto. Então, depois da palavra look, nós vamos falar at quando a gente quiser dizer olhar para. Depois da palavra look, nós vamos falar at. Tá legal? Como se diz para quando nós estamos dizendo olhar para? Como se fala esse para em inglês? At. At. Diga novamente. Eles podem olhar. They can look. They can look. Diga, eles podem olhar para. They can look at. They can look at. Eles podem olhar para os animais. Então, é assim que se diz os animais em inglês. Primeiro, a palavra animais. Escute e repita. Animals. 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 Agora, os animais. The animals. The animals. The animals. Como se diz os animais em inglês? The animals. The animals. Diga, eles podem olhar para. They can look at. They can look at. Diga, eles podem olhar para os animais.
They can look at the animals. They can look at the animals. Mas eles não podem ir perto deles. Então, é assim que se diz a palavra mas em inglês. Escute e repita. But. 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 Como se diz mas em inglês? But. But. Diga, eles podem olhar para os animais. They can look at the animals. They can look at the animals. Diga, mas. But. Mas eles não podem ir perto deles. Então, é assim que se diz: eles não podem. Escute e repita. They can't. They can't. They can't. Eles não podem ir. They can't go. They can't go. They can't go. Como se diz eles não podem ir em inglês? They can't go. They can't go. Diga, mas eles não podem ir. But they can't go. But they can't go. Diga, eles podem olhar para os animais. They can look at the animals. They can look at the animals. Diga, mas eles não podem ir. But they can't go. But they can't go. Mas eles não podem ir perto deles. Então é assim que se diz perto. Escute e repita. Near. 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 Perto deles. Near them. Near them. Near them. Perceba que quando eu falo essa palavra, them, eu fecho a minha boca. Os lábios se encostam e a boca fica fechada. Them. Them. Perto deles. Near them. Near them. Near them. Como se diz perto deles em inglês? Near them. Near them. Diga, mas eles não podem ir. But they can't go. But they can't go. Diga, mas eles não podem ir perto deles. But they can't go near them. But they can't go near them. Diga, eles podem olhar para os animais.
They can look at the animals. They can look at the animals. Diga, mas eles não podem ir perto deles. But they can't go near them. But they can't go near them. Mas eles não podem ir perto deles ou alimentar eles. Então, é assim que se diz a palavra ou em inglês. Escute e repita. Or. 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 Agora, alimentar. Repita. Feed. 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 Ou alimentar. Or feed. Or feed. Or feed. Ou alimentar eles. Repita. Or feed them. Or feed them. Or feed them. Como se diz ou alimentar eles em inglês? Or feed them. Or feed them. Diga, mas eles não podem ir perto deles. But they can't go near them. But they can't go near them. Diga, mas eles não podem ir perto deles ou alimentar eles. But they can't go near them or feed them. But they can't go near them or feed them. Diga, eles podem olhar para os animais. They can look at the animals. They can look at the animals. Diga, mas eles não podem ir perto deles ou alimentar eles. But they can't go near them or feed them. But they can't go near them or feed them. Agora vamos assistir algumas cenas de filmes e séries com algumas expressões que nós estudamos. They can look at their shoes for 8 hours and still have a good time. They can look at their shoes for 8 hours and still have a good time. From all those times I went to the zoo and threw peppermints at the animals. From all those times I went to the zoo and threw peppermints at the animals. You can't go near them unless she says so. You can't go near them unless she says so. I want to feed them and pay them. I want to feed them and pay them. Vamos voltar à história. Diga, eles podem olhar para os animais. They can look at the animals. They can look at the animals. Diga, mas eles não podem ir perto deles ou alimentar eles.
but they can't go near them or feed them. But they can't go near them or feed them. Hal works at the zoo. He watches the visitors carefully. They can look at the animals, but they can't go near them or feed them. É possível que essa lição tenha sido um pouco mais difícil do que as anteriores. Se você tiver acertado mais ou menos 70% dessa lição, você pode avançar para a próxima. Se você tiver tido muita dificuldade ou não tiver dado tempo de você responder nos espaços de tempo, você pode fazer essa lição mais uma vez. Mas não se prenda nessa lição. Se tiver necessidade, repita ela só uma vez e depois avance para a próxima. Tá legal?